Chegamos então à 21ª semana de leitura e agora a gente já começa a chegar no ápice de tudo, né? Porque tudo começa a se desenrolar, né? A chegar a fins e a gente começa a entender o destino de alguns dos personagens, né? Os principais ainda vão durar, claro, até o final do livro, mas o Victor Hugo já vai dando finais a alguns deles. Então, livro 13º, Marius entra na sombra, né? A gente deixou ele então lá na rua Plumet, aguardando a Cosette no jardim, ele não encontra ninguém e a voz chama ele, né? E o primeiro parágrafo, né, é assim: a voz que através do crepúsculo chamara por Marius na barricada da rua de la Chanvrerie fora para ele como a voz do destino. Ele queria morrer. Muito dramático Marius nessa parte, né? Ele fica isolado e acaba se entregando às barricadas. Mas a gente entende durante toda essa passagem que não é exatamente isso que ele queria, né? Ele se sente um tanto dividido entre as duas coisas. Ele sente que em alguns momentos o destino dele é a morte, já que Cosette não quis ele, mas ele não quer exatamente morrer, né? A gente vai chegar lá, mas é interessante. E aí ele tá com as duas pistolas que o Javert tinha entregado para ele lá no caso, né, do pardieiro Garbeau. E aí ele vai, né, em direção às barricadas. No caminho a gente tem uma descrição de Paris nesse momento, né? Tem uma parte aqui que fala um pouco dos moradores, né? Que nada se movia. No interior das casas havia só medo, luto e terror. Imagina, né? Você preso em casa, não tem rádio, TV, nada. Você não tem noção do que está acontecendo na cidade lá fora. Você só tem os sons, né? A guerra dentro da cidade. Porque normalmente as batalhas aconteciam longe dos grandes centros, né? Então as revoluções trazem esses conflitos para dentro das cidades. Devia ser uma coisa pavorosa, né? Então realmente é interessante todo esse trajeto que o Marius faz, que o Victor Hugo mostra pra gente, né? Como tá a cidade, como as pessoas se sentem, quais são as movimentações, o que tem acontecido. É uma descrição, ao mesmo tempo é longa, mas é interessante, né? Um pouco mais pra frente ele diz assim: era preciso que no dia seguinte tudo estivesse terminado, que o triunfo estivesse de um lado ou de outro, que a insurreição fosse uma revolução ou uma escaramuça. O governo compreendia-o tão bem como os partidos. O menor cidadão o sentia. Daí a angústia que se infiltrava na sombra impenetrável daquele quarteirão, onde tudo ia se decidir. Daí o aumento da ansiedade ao redor daquele silêncio, de onde ia surgir uma catástrofe. Victor Hugo também bem dramático, criando seus clímax. No capítulo 3, O Limite do Extremo, o Marius já chegou na barricada, né? Também Paris não é tão grande. E aí ele senta num banco, que é muito... Ai, Victor Hugo, né? E diz assim: Marius não tinha de dar senão um passo. Então, o infeliz jovem sentou-se num banco de pedra, cruzou os braços e pensou no pai. Enquanto isso, as pessoas dentro da barricada também estavam aguardando o conflito. Então, não existia realmente uma necessidade dele ali, né? Mas eu acho engraçado o fato dele chegar e sentar no banco e ficar pensando na vida, porque ele fica ali fora do mundo, né? Fora da realidade, aguardando a entrada triunfal dele, que vai ser realmente triunfal, né? Como se ele acordasse de uma hora para outra e... puxa, cheguei, sabe? Aquela coisa bem teatral que o Victor Hugo usa em alguns momentos, né? E ele fica lá pensando na vida dele. Mais pra frente diz assim: convenceu-se de que para ele também havia chegado o dia, que sua honra enfim havia soado, que depois do pai, também ele iria ser bravo, intrépido e corajoso, né? Meio que como a vez dele se tornar um herói francês. E ele não, né? Mas parece, pra mim pelo menos, tão covarde, tão... enfim... É um personagem que, pelo menos nessa leitura, tem sido tão conflitante, porque eu odeio ele. Só não odeio mais que o Javert, mas olha, ele é bem chato. E a gente chega então ao drama que eu tava me referindo, né? Diz assim: pôs-se a chorar amargamente. Aquilo era horrível. Mas que fazer? Viver sem Cosette era-lhe impossível. Um drama. Como ela havia ido embora. Era preciso que ele morresse. Era preciso que ele morresse. A escolha de palavras é interessante, né? Não lhe havia dado a palavra de honra de que morreria. Ela partira certa disso. Portanto, queria a morte de Marius. Além do mais, era claro que já não o amava, uma vez que o havia deixado daquele modo sem o avisar, sem uma palavra, sem uma carta, embora conhecesse o seu endereço. Para quê? Por que viver agora? Dá um tom, né? Um quê de Romeu e Julieta, né? Aquela coisa tão trágica, um amor, né? Tão... enfim.
coisas da vida, coisas de românticos inveterados e idealistas, como o próprio Victor Hugo descreve mais em alguns momentos, né? Chegamos então ao livro 14º, né? Porque Marius continua nessa, se vai e vem, que é, né, enfim. O livro 14º, A Grandeza do Desespero, né? E a gente tem o primeiro e o segundo ato da bandeira, né? E são mais doloridos pra gente, eu acho, né? Começa assim: nada havia acontecido. As primeiras frases do Victor Hugo continuam ótimas. Mas a gente vê o que está acontecendo dentro da barricada, né? O Gavroche lá andando pra lá e pra cá, dando um sinal pro pessoal que tá dentro da barricada, o Enjolras e o Combeferre, e ele tá dando um sinal para dizer que, né, a guarda tá vindo. E eles começam a se preparar para o primeiro ataque, né? Cada um correu para o seu posto de combate, 43 revoltosos, né? Então eles eram 43 dentro da barricada contra, sei lá, com quantos guardas, né? Mas eis que começa então realmente o confronto, né? Horríveis disparos ouviram-se por sobre a barricada. A bandeira vermelha caiu. A descarga havia sido tão violenta e tão densa que lhe cortara a haste, isto é, a extremidade de um dos varais do ônibus. As balas, ricocheteando pelas paredes das casas, penetraram na barricada, ferindo vários homens. A impressão dessa primeira descarga foi tremenda. O ataque era tão forte que preocupou os mais corajosos. Era evidente que deviam bater-se, no mínimo, com o regimento inteiro. E aí, o Enjolras, né, erguemos a bandeira e todo mundo tá o quê? Se cagando. Mas eis que chega o nosso segundo ato da bandeira e quem se apresenta para levantar a bandeira é o Sr. Mabeuf, né? E é uma cena tão... Ai, nem sei, mas vamos lá. Ele acaba se levantando, né, e vai lá colocar a bandeira no lugar, né? E diz assim: ele caminhou direto até Enjolras. Os revoltosos afastavam-se diante dele com um temor religioso. Arrancou a bandeira das mãos de Enjolras, que recuou petrificado, e então, sem que ninguém ousasse interrompê-lo ou ajudá-lo, o ancião de 80 anos, de cabeça trêmula, passos firmes, pôs-se a subir lentamente a escada de pedras construída na parte interna da barricada. A cena era tão sombria e grandiosa que todos ao seu redor gritaram: tirem os chapéus! A cada degrau que subia tornava-se mais terrível. Os cabelos brancos, o rosto cansado, a larga fronte calva e enrugada, os olhos encovados, os lábios entreabertos e admirados. Os braços trêmulos empunhando a bandeira vermelha, surgindo da sombra e crescendo a claridade sangrenta do archote. Julgavam ver surgir da terra o espectro de 93, desfraldando a bandeira do terror. Quando subiu o último degrau, quando aquele fantasma trêmulo e terrível de pé sobre uma montanha de escombros, enfrentando 200 espingardas invisíveis, se levantou, encarando a morte como se fosse mais forte que ela, toda a barricada viu em meio às trevas um vulto gigantesco, colossal. Houve um silêncio dos que só são possíveis na presença de prodígios. No meio desse silêncio, o velho agitou a bandeira vermelha e gritou: viva a Revolução! Viva a República! Fraternidade, igualdade e morte! Ouviu-se então um murmúrio baixo e rápido, como quando um sacerdote apressado recita uma oração. Talvez fosse o comissário de polícia fazendo as intimidações legais na outra extremidade da rua. Depois, a mesma voz sonora que havia gritado: quem está aí? Gritou: retire-se! O velho Mabeuf, pálido, desorientado, de olhos iluminados pelas lúgubres chamas da alucinação, levantou a bandeira acima da cabeça e repetiu: viva a República! Fogo! Disse a voz. E assim se vai, Sr. Mabeuf, né? Ele morre. E é interessante a gente pensar um pouco nesse personagem agora, porque e o grande papel dele nessa trama é contar ao Marius sobre o pai dele, né? O avô tinha então, né, proibido que o pai visitasse o filho. Ele vai sempre até a igreja para ver o Marius, e o Sr. Mabeuf acaba sendo essa ponte que explica para Marius quem foi o pai dele, né? E ele não tem nenhum outro grande papel além disso. Mas o Victor Hugo escolhe transformar ele num símbolo, né, num mártir. Eu acho um tanto curioso ele fazer essa transformação, né, fazer praticamente uma transmutação do personagem, né. Apesar dele ter feito parte do livro e nos últimos capítulos, né, a gente ter acompanhado toda a decadência dele, né, de como ele era um homem importante para a sociedade, né, que contribuía com o envelhecimento. Ele acaba não trabalhando mais, perdendo tudo que ele tem, enfim, inclusive a saúde e tudo mais. Ele realmente definha com o tempo. No último momento ele acaba se tornando um mártir e um símbolo, né, para os mais jovens, e dando um tanto mais de esperança, né, e
No final das contas, é ele que acaba fazendo com que a barricada resista por todo aquele tempo. Porque se fosse depender de todo mundo naquele momento, a barricada teria caído rapidamente. Mas enfim, né? Então, logo em seguida diz assim: Enjolras curvou-se, levantou a cabeça do ancião, beijando-lhe a fronte, depois afastando-lhe os braços, movendo esse morto com terna precaução, como se temesse molestá-lo. Despiu-lhe o casaco, mostrando a todos os circunstantes os buracos ensanguentados das balas, e disse: é esta agora a nossa bandeira. Ele que então, né, faz com que todos sobrevivam um pouco mais. E aí, no capítulo 3, seria melhor que Gavroche tivesse aceitado a carabina de Enjolras, né? Isso aqui ele pega a arma do Javert e, na hora do vamos ver ali, ele quase morre, né? Porque o Javert não tinha carregado a arma. E ele tá enfrentando um soldado de frente. Quem salva ele é Marius, né? E aí é a entrada triunfal, né? Ele entra na barricada salvando o Gavroche da morte, né? Assim, escancaradamente. E assim como ele salva o Gavroche, logo em seguida ele liberta o Courfeyrac também, né? Que tava quase sendo pego ali pelos guardas. Então ele tava lá no banco, né? Pensando na vida. Ele falou, olha, agora acho melhor eu ajudar, né? E ele vai. Mas tem uma cena interessante aqui, né? Que é assim, ó. Um soldado apontou-lhe a arma para o Marius, né? Neste momento, uma mão agarrou a extremidade do cano da espingarda como para tapá-lo. Alguém decidira intervir. Era o jovem operário de calças de veludo, aquele que tinha chamado, né, o Marius. A bala atravessou-lhe a mão e talvez o peito, pois o jovem caiu, mas a bala não atingiu Marius. E fica por isso, né, por um tempo, um bom tempo. O Victor Hugo é cheio de deixar essas pistinhas, né, mas eu vou pular então pro desfecho, né, de quem era o operário. Tá no capítulo 6, né, Agonia da morte depois da agonia da vida. E aí, uma voz chama Marius, né? E ele vê que essa voz está aos seus pés, né? E é muito interessante quando o Victor Hugo coloca aos seus pés, disse a voz, né? Porque o Marius não enxerga. Então a cena é justamente essa: Senhor Marius. Ele não consegue encontrar a pessoa e a pessoa diz aos seus pés. E essa pessoa esteve também aos pés de Marius durante todo o livro. E é assim que se segue a história, né? Curvou-se e viu no escuro uma forma humana que se dirigia para ele. A sombra arrastava-se pelas pedras, era quem o chamava. A lanterna permitia-lhe ver uma blusa, calças rasgadas de veludo, pés descalços, algo semelhante a uma poça de sangue. Marius entreviu uma cabeça pálida que se levantava em sua direção, dizendo-lhe: não me reconhece? E ele respondeu: não. Eponine. Marius abaixou-se vivamente. Com efeito, era aquela infeliz criança. Estava vestida de homem. Como é que você está aqui? O que está fazendo aí? Morrendo. Há palavras e incidentes capazes de despertar os seres mais acabrunhados. Marius exclamou sobressaltado. Você está ferida? Espere que vou levá-la para a sala. Lá cuidarão de você. É grave? Como devo carregá-la para não machucar? Onde está a ferida? Socorro, meu Deus. Mas veio fazer aqui. E aqui desenrola toda uma situação muito triste, né? Vai falar tanto da vida da própria Pauline como da morte dela, né? Ele tenta salvar ela, mas aí ele descobre que a bala atravessou a mão, mas saiu pelas costas. Então ela já tá morrendo ali. Na verdade, ela já está praticamente morta. Mas a gente tem o fim de mais um personagem, né? Que foi, na verdade, a ponte de Marius, né? Se não fosse Eponine, Marius nunca teria encontrado Cosette novamente. Ele teria ficado naquela, né? Aquele limbo amoroso dele ali, que ele fica por tempos depois que ele sai do Garbeau. E sem encontrá-la. Mas ele nunca deu valor para Eponine, né? De várias formas. E mesmo na morte, não tem muita serventia, né? Ela serve a um propósito para ele e morre por isso mesmo, né? Ao mesmo tempo que essa cena ela é um tanto infantil, né? Porque a gente descobre que a Eponine queria esconder a carta do Marius. Ela, né, tem um momento ali de um egoísmo, né? Um pequeno egoísmo. É tão triste, né? De perceber que ainda assim ele se importa tão pouco com ela. Então o Marius lê a carta de Cosette, né, que estava com a Eponine, e meio que se resigna, né, pela escolha dele nas barricadas, e agora ele vai acabar morrendo, né. Diz assim que nada mudou na minha fatalidade. E o narrador, né, diz que idealistas como Marius têm desses desânimos supremos, de que resultam resoluções desesperadas. A fatiga da vida é-lhes insuportável. A morte é muito mais simples. Mas ainda assim, ele não morre nunca, né? Continua aqui a suprimento. Ele então escreve uma resposta, né? E pede que o Gavroche
leve para Cosette. Livro 14º, né, a Rua do L'Homme Armé, a gente reencontra Jean Valjean, então, nessa rua, que ele tem uma outra casa, né, e eles estão lá refugiados, né, foi para onde ele fugiu, depois de todos os acontecimentos, né, e desconfianças dele. E a gente descobre, né, os últimos pensamentos do Jean. Enquanto Paris estava em revolta, né, a gente descobre que o Jean também estava internamente em caos completo. Todos os precipícios tornavam a abrir-se-lhe no íntimo. Ele também, como Paris, sentia-se comovido às portas de uma revolução terrível e obscura. Algumas horas tinham sido suficientes. Seu destino e sua consciência cobriram-se bruscamente de sombras. E a gente descobre, então, que a Cosette deixou a Rua Plumet, mas não sem discordar do Jean, né? Uma coisa inédita na vida dele. Mas ele descobre logo em seguida o que acontece, né? E é uma cena muito digna de Agatha Christie, né? Victor Hugo foi muito... Eu achei muito interessante essa cena. Jean vê o mata-borrão de Cosette pelo espelho. E aí ele descobre que ela mandou uma carta pro Marius, né? E aí a cena é a seguinte: enquanto caminhava lentamente de um lado para outro, seu olhar de repente deparou com algo estranho. Ele percebeu em sua frente, no espelho inclinado que encimava o aparador, estas linhas bem legíveis. O mata-borrão devia estar limpo, né? Só tinha isso. Querido, infelizmente meu pai exige que eu parta imediatamente. Esta noite estaremos na Rua do L'Homme Armé, número 7. Em 8 dias embarcaremos para a Inglaterra, Cosette, 4 de junho. E isso é suficiente para fazer com que o Jean entre em parafuso, né? Ele já estava em caos, né? E aí, quando ele descobre que Cosette tem, né, se correspondido com alguém, eu acho que a dedução é óbvia que é o Marius, mas não deixa muito claro quando que ele chega a essa conclusão específica, né? Mas ele acaba, então, resolvendo ir atrás dessa pessoa, né? Pelo menos é o que dá a entender. Porque quando ele sai da casa, né, no capítulo 2, o moleque inimigo das luzes, o Gavroche tá chegando, destruindo os lampiões, o Jean acaba encontrando ele na rua, e aí ele entrega a carta, né? O diálogo também é maravilhoso, né? Menino, disse ele, que tem você? Fome? Respondeu Gavroche. E acrescentou, menino é o senhor. O Gavroche é sensacional. E é muito engraçado como várias vezes que ele aparece, eu vejo o próprio Jean pequeno, sabe? É uma personalidade completamente diferente, mas de várias formas, não sei, é como se fosse de alguma forma. E os dois conversam, enfim, e aí o Gavroche acaba dizendo, né, que tem uma carta para a senhorita Cosette, não é? Cosette, disse Gavroche, isso mesmo. Acho que é esse nome engraçado. E é engraçado que no final ele diz assim, despache-se seu coiso, porque a senhorita Cosette está à espera. Acho que é a melhor definição para Cosette. Cosette. Gavroche se sentiu satisfeito por ser o autor dessa frase. E aí ele diz, né, que a resposta da carta poderia ser entregue, então, na barricada da Rua de la Chanvrerie. E o Jean já sabe, então, quem, quando, onde e o que ele vai fazer ali. É óbvio que ele não entrega a carta para Cosette e vai para a barricada, né? Ele acaba vestindo o uniforme dele da guarda e vai atrás do Marius. Mas não sem antes pensar no contrário, né? Interessante como, de novo, ele pensa o mesmo e age ao contrário, né? Diz assim, ó, aquele homem estava metido naquela guerra. Já estava perdido. A engrenagem prendera nos dentes. Jean Valjean sentia-se livre, ficaria novamente sozinho com Cosette. Cessara a concorrência. O futuro recomeçava. Bastava que guardasse o bilhete no bolso. Cosette jamais saberia o que acontecer àquele homem. É só deixar que as coisas caminhem. Passada mais ou menos uma hora, Jean Valjean saía em uniforme completo da Guarda Nacional. Ou seja, assim como ele fez no caso onde aquele homem tinha sido acusado no lugar dele, né? Ele tinha decidido que ele não ia fazer nada, ia deixar a vida tomar curso, e ele acaba resolvendo ir até o julgamento e ir tomando o lugar do homem. Então ele não consegue, né, no final, fazer a coisa errada. E o último capítulo dessa parte poderia se chamar Um Gavroche Incomoda Muita Gente, né? A gente vê então ele andando pela rua de Paris, chegando até a barricada, mas antes disso ele acaba tendo ideias e acaba enfrentando um posto da guarda, né? Só que é engraçado porque as pessoas, né, por tanto barulho que ele faz e tanta coisa que ele acaba inventando, as pessoas acham que foi um ataque, né? E no finalzinho diz assim, né? A aventura de Gavroche fez parte da tradição do Quartier do Temple. É uma das lembranças mais terríveis dos velhos moradores do Marais, que a intitularam assim, Ataque Noturno ao Posto da Imprensa Real. E foi feito por uma criança. E é surreal, né?
E assim a gente termina Marius, né? O livro Marius. A gente começa então na próxima semana o Jean Valjean. E a gente tem então realmente o final do livro, né? Esse é o último livro dos Miseráveis. As coisas começam a se ajeitar e os fins começam a acontecer, né? Perdemos Mabelf, perdemos Eponine. E vou lembrar todo mundo que os livros se chamam Os Miseráveis. Eu sempre brinco, né, que na verdade os miseráveis não são os personagens, somos nós, e a tentativa eterna do Victor Hugo fazer com que a gente fique miserável durante essa leitura. De várias formas ele vai conseguir, e a semana que vem não vai ser muito mais fácil que essa, não. Né? A gente se vê lá então.